Fala, turminha, tudo bem? Eu queria dividir com vocês hoje um pouquinho sobre uma reflexão que nós fizemos aqui em casa sobre a oração do Pai Nosso. Né? Aqui nós temos duas filhinhas, eu e a Erika temos a Rafaela e a Manuela. A Rafaela tem 7 anos e a Manuela tem 4. E uma das primeiras coisas que a gente ensinou elas foi a oração do Pai Nosso. Nós ensinamos elas a orar o Pai Nosso, a repetir a oração do Pai Nosso todas as noites ali antes de dormir. Elas já oravam, já faziam essa oração de maneira até decorada, né? Já sabiam começo, meio e fim. E só que chegou um tempo que a gente queria refletir sobre essa oração com elas. Né? Não era só, a gente não queria só que elas orassem, que elas conhecessem a oração do Pai Nosso e repetissem. A gente queria que elas entendessem por que Jesus nos ensinou a fazer essa oração, a dirigir essa oração a Deus. Então a gente fez algumas reflexões, queríamos dividir com você. De repente você pode usar isso com o seu filho também. Com certeza vai ser uma bênção aí sobre as nossas vidas e queria te convidar para fazer essa reflexão com a gente. Amém? Então, o primeiro ponto da oração, né, a oração do Pai Nosso, ela está lá em Mateus 6, começa ali no versículo 9, os discípulos de Jesus já vem falando sobre oração, sobre como os discípulos devem se comportar em oração, e ali ele fala, quando vocês orares, orem assim. E aí a primeira palavra, né, a primeira expressão que Jesus nos ensina a nós dirigirmos a Deus é Pai Nosso, né? E aí a gente começa a refletir em cima disso, né? Por que Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus como Pai? É básico isso, porque nós precisamos ter uma perspectiva de Deus como filhos. Então, se Deus é Pai, se Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, é porque nós somos filhos. Então, logo, quando nós formos orar, quando nós formos dirigir a Deus a nossa oração ou qualquer pensamento, é importante que a gente tenha essa consciência de que nós somos filhos. Né? Nós precisamos nos relacionar a Deus, com Deus, como filhos. Nós somos filhos. Muitas vezes a gente olha para Deus, a gente às vezes tem um pensamento que foi colocado nas nossas vidas que o nosso Deus é um soberano Senhor, é um governante tremendo que está ali com o seu cajado, pronto. Isso é verdade. Porém, nós precisamos entender que esse Deus soberano, poderoso, que governa a terra com o braço forte, esse Deus tremendo, ele é em primeiro lugar o nosso Pai. Né? Jesus veio aqui nessa terra, boa parte, explicando, revelando a Deus como Pai. Se Deus ele é Pai, então nós somos filhos. Nós precisamos ter essa perspectiva de filho. Senão Deus, Jesus ele não ensinava dessa forma. Ele teria ensinado Deus nosso que estás no céu, ou Senhor nosso que estás no céu. Ele poderia ter escolhido essas palavras para nos dirigirmos a Ele em oração, mas não. A palavra que Ele escolheu foi Pai, Pai nosso. Por isso, querido, tenha essa perspectiva de Deus. Quando você orar Pai Nosso, lembre que Ele é o seu Pai, que nós somos filhos e Ele cuida de nós como nosso Pai. Ele nos orienta como filhos, né? Ele nos dá a direção como filhos, como um pai ensinando a nós que somos filhos, nós vamos aprendendo com Ele. Amém? E logo na sequência, né? Pai Nosso. O curioso do nosso é que você percebeu que não é Pai meu ou meu Pai que está no céu? Por que é nosso? Porque nós fazemos parte de uma família, certo? Nós estamos inseridos numa família. Eu não sou filho único. Eu tenho muitos irmãos à minha volta. Né? Então, é importante nós sabermos que nós fazemos parte de uma família. Nós somos uma família, a família de Deus. Né? Nós não somos individuais. E como família, é importante a gente saber se relacionar com o corpo, se relacionar com uma igreja, estar em comunhão com os irmãos, porque
imagina Deus na perspectiva dele. Você como pai, você como mãe, os pais aí que tem mais de um filho, que tem 2 filhos ou mais, imagina você ver seus filhos brincando, cada um num canto, cada um num cômodo da casa. Seria legal? Ah, legal. Se eles estiverem brincando, legal que eles estão brincando ali, não estão, sei lá, num celular, não estão brigando, enfim. Mas que pai que ama quando vê os filhos juntos, em comunhão, um ajudando o outro, um brincando com o outro, né? Então, quando Jesus nos ensina a orar, Pai Nosso, significa que nós fazemos parte de uma família. E nós precisamos honrar essa família, se relacionar com essa família como irmãos, dentro ali de um mesmo propósito. Amém, querido? E aí na sequência, né? Pai Nosso que estás no céu. O que estás no céu, o que ele remete? Remete a uma questão de soberania, do poder dele, do poder que ele exerce, né? Aquele que criou todas as coisas, aquele que é o Pai da eternidade, que é o soberano. Aqui, Jesus está revelando o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Ele é Senhor, Ele está nos céus. Né? Para quê? Para que a gente conheça que Ele é o Todo-Poderoso. Né? É o Pai. Nós estamos dirigindo uma oração ao nosso Deus, que é nosso Pai que estás no céu. Então, para que você não confunda com qual Pai que você está se relacionando. Né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se relacionar a Deus como Pai, porque às vezes aqui na Terra a gente não teve uma referência boa de Pai. Mas quando Jesus ensina que Pai Nosso que estás no céu, para que você elimine a referência de Pai que você tem aqui na Terra, e para que você saiba que você está se dirigindo a um Senhor, a um Deus que é todo-poderoso, que é o seu Pai. Amém? Seu verdadeiro Pai. E logo vem, santificado seja o teu nome, né? Perceba que aqui ele não está falando santo é o teu nome. Ele está dizendo santificado é o teu santificado seja. Jesus quer mostrar aqui que nós precisamos santificar, glorificar, exaltar ao nome do Senhor. Não que Deus ele precise disso para ser santo, para ser glorificado, para ser exaltado. Ele é independente daquilo que nós ofertamos para Ele. Mas quando Jesus nos ensina a orar dessa forma, santificado seja o teu nome, é justamente isso. Não é que Ele precisa disso para ser santo, mas é que nós como filhos precisamos refletir nas nossas atitudes, o caráter dele, o caráter de Deus, que é santo. Assim nós santificamos o nome dele, refletindo nas nossas ações, demonstrando, santificado seja o teu nome, Senhor, o teu nome, ó Deus, seja santificado através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, através do meu comportamento, assim que nós santificamos ao nome de Deus. Amém, querido? E aí, logo na sequência, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Né? O reino de Deus é o que? É o lugar onde Deus reina. Né? Isso está intrínseco na expressão. Né? Então, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina, mas onde Ele reina soberanamente. Onde Ele tem o governo. Então, é importante, venha o teu reino. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que governa, um Deus que possui um reino, um poderio estabelecido, né? E nós clamamos para que esse reino venha, né? A própria palavra fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito. Então, quando nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos clamando por tudo isso. Nós estamos clamando pela paz, nós estamos clamando pela justiça, nós estamos clamando pela alegria no Espírito. Então, Senhor, que venha o teu reino. E aí logo na sequência, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Ou seja, não é a minha vontade que tem que permanecer,
não é a nossa vontade, não é o que eu quero, não são os meus desejos, não é isso que a gente precisa perseguir, mas sim a vontade dele, né? Aqui, Jesus está nos ensinando a não sermos egoístas, não correr atrás das nossas vontades, daquilo que a gente deseja, mas correr atrás da vontade de Deus, que visa, a vontade de Deus, ela visa sempre o bem coletivo. Tudo, querido, que Deus nos dá, tudo que Ele nos abençoa, todos os talentos que nós temos, os bens que nós temos, não é para nós, não é para o indivíduo, não é para o eu, mas é para a expansão do reino, né? Então, se Deus te deu um talento, esse talento é para que você use em nome dele, por ele, para que ele seja glorificado. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é que a vontade dele se estabeleça, para que a gente busque a vontade dele e não a nossa. Amém? E aí vem o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Pão é bem simples, pão é alimento. Né? E alimento ele precisa ser diário. Então, nós não buscamos o nosso alimento num culto de domingo à tarde, pela manhã, enfim. O alimento ele não é semanal, o alimento é diário. E quem dá o alimento, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Não é o pastor que dá, não é o YouTube que dá. O pão nosso de cada dia, quem nos dá é Deus. Então nós precisamos diariamente buscar esse pão do Senhor, esse alimento do Senhor, através da leitura da palavra, buscando em oração. Amém, querido? Então o pão, ele é diário. Ele precisa ser diário. E só assim nós seremos sustentados nele. Amém? E aí depois ele vem: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui, o que Jesus está ensinando? Por que Jesus coloca essa frase no meio da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma condicional aqui? Para pensar, para analisar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para que Deus perdoe as nossas dívidas, a gente precisa perdoar os nossos devedores? Não necessariamente. Calma aí, vamos refletir. Jesus, ele já nos perdoou, já perdoou todos os nossos erros, os nossos pecados na cruz do Calvário. Amém? A gente não precisa perdoar para ser perdoado. Porém, o que Jesus está nos ensinando nessa oração é aquilo que a gente comentou antes. Tudo que nós recebemos não é para parar em nós. Tudo que nós recebemos de Deus, inclusive o perdão, não é para, beleza, Deus, eu fui perdoado, graças a Deus. Não. Agora você vai usar esse perdão que você recebeu para perdoar o seu amiguinho, para perdoar a sua amiguinha, né, que transgride contra você. Da mesma forma, nós ainda hoje, todos os dias, nós pecamos, nós erramos contra Deus, nós somos transgressores, né? E porque a gente ainda não atingiu a estatura de varão perfeito. Então, Deus, ele nos perdoa a cada dia, né? As misericórdias se renovam a cada dia. Da mesma forma, a gente também precisa usar de misericórdia para com o nosso irmão. Nosso irmão transgride conosco a cada dia, a gente fica enfurecido a cada dia. Nós também transgredimos contra o nosso irmão a cada dia. Por isso que Jesus coloca essa frase na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente precisa praticar o perdão. Precisa praticar o perdão. A gente só entende que a gente recebe o perdão de Deus praticando o perdão sobre a vida das pessoas. Amém? E já encerrando, ele vem: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, quando a gente vai procurar lá no original, a palavra cair, né? Não nos deixe cair em tentação. Quando a gente lê rápido, às vezes a gente fala: ai, Deus, não deixa que a tentação venha e que a gente caia nessa tentação, que a gente peque. Não. O significado de cair aqui é entrar. Não nos deixe entrar em tentação. Não nos deixe ser tentado. Jesus está nos ensinando a pedir para Deus para que a gente não receba a tentação. Por quê? Porque
uma forma de nós reconhecermos a nossa fraqueza mediante ao nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Né? A palavra fala o tempo todo que a gente precisa se atentar, porque algumas coisas a gente precisa fugir. A gente não vai só conseguir resistir, a gente precisa fugir de algumas situações. A gente vai resistir ao diabo, mas ao pecado a gente precisa fugir. Então é isso que Jesus está trazendo aqui. Ó. Não nos deixe cair em tentação. O Senhor nos livra, não deixa que nós entremos em tentação, mas livra-nos do mal. E aí uma reflexão que a gente pode colocar aqui é a seguinte. Se você sabe que numa floresta tem um leão à solta, uma leoa à solta, faminta, procurando ali um alimento, dentro de uma floresta, o que você vai fazer? Você vai entrar naquela floresta e vai dar um passeiozinho, vai fazer um piquenique lá nessa floresta? De maneira nenhuma. Por quê? Porque você tem consciência do perigo que você vai se meter. Então o que você faz? Cara, essa aqui que é a floresta, que tem um leão à solta, eu vou sair vazado daqui para não correr risco nenhum. Então é justamente isso que Jesus está nos ensinando. Né? Não reconheça a sua fraqueza diante do inimigo. E aí ele encerra: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Aqui, basicamente, ele fecha, né, a oração do Pai Nosso nos ensinando a reconhecer a soberania, a grandeza e a majestade eterna de Deus. Né? Por quê? Porque a glória, né, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, Senhor, nós te exaltamos, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor tem todo o poder nas mãos, tudo o Senhor pode fazer, toda a glória, toda a honra é tua, Senhor, para sempre. Amém? E que esse seja um pouquinho do entendimento que a gente possa ter sobre essa oração do Pai Nosso. Amém? Que a gente possa orar a oração do Pai Nosso com esse entendimento, não só fazer uma oração mecânica, corrida, mas que a gente possa ter esse pensamento e também poder ensinar as nossas crianças. Né? A gente ama ensinar eles a oração do Pai Nosso, mas é importante ensinar, fazer essa reflexão em cima dessa oração que é tão comum, é tão ensinada sobre as nossas vidas. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Faça essa reflexão aos poucos e ali, né, se você for ensinar isso para o seu filho, você pode acrescentar algumas coisas de acordo com aquilo que o Espírito Santo for ministrando no seu coração. Eu sei que seu filho ele vai ter um entendimento maior sobre a oração do Pai Nosso, sobre aquilo que Jesus deseja nos ensinar quando Ele nos ensina nessa oração. Amém, querido? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz. Amém.